Passamos agora para o professor também. Certamente ninguém nasce professor, principalmente professor universitário. Como é que a estrada daquele menino, talvez, não sei qual era o nome de menino, era já Sérgio, mas como é que aquela criança que foi o senhor professor conseguiria reconhecer hoje em si, vamos assim dizer, uma espécie de linha comum, não é? O facto de que temos que ver, não, aquela criança já tinha alguns traços de que viria a ser um professor, e assim, professor universitário e gestor de empresa. E que se conta a sua história. Bem, é meio difícil, mas à medida que o Silvio foi falando e agora com a sua questão, algumas coisas acabaram ficando um bocadinho mais claras na nossa mente. Bem, eu cresci no Santo Antônio, aqui junto à Igreja Imaculada, junto à administração do bairro que lá tem, e a nossa comunidade sempre foi muito carenciada. Muito carenciada, a maior diversão que nós tínhamos era jogar a bola. Aquilo era ir para a escola, a primeira coisa que nos vinha é ir para casa rápido para poder jogar a bola. Então eu tive a sorte de ter a minha mãe como principal guia, porque eu tenho uma vaga memória daquilo que foi a nossa infância com o nosso pai, porque eu me lembro que a minha mãe acabou separando-se do meu pai, tinha eu como filho mais velho 10 anos, e o nosso caçula na altura tinha meses, quase a completar um ano. Então foi uma vida difícil, porque nós tivemos que nos adaptar e arranjar formas novas de subsistência. Estamos a falar no auge da Guerra Civil, aí por volta dos anos de 1994 a 1996, nesse intervalo que a minha mãe acabou ficando separada do meu pai. E por sorte nós tínhamos zonas próximas de fazer pequeno comércio, e lembro que eu apoiei sempre a minha mãe a vender. Minha mãe vendia sabão, peixe, e o que me vem aqui à memória é chamavam naquela altura pracinha, aquelas pracinhas de bairro. Nós tínhamos um terreno bem em frente à nossa casa que acabamos cedendo para a comunidade e ir vendendo. Então muita da experiência como negociante surgiu dali, porque nós procurávamos vender quase tudo, repousados, sabão, peixe. E ainda tenho aqui uma vaga que durante um tempozinho eu andava com saco nas mãos a vender para as pessoas poderem comprar, porque havia pessoas... Eu lembro disso. Eu lembro disso. Nós fomos vizinhos nessa altura também. Lembro disso. Maravilha. Então nós fazíamos isso aqui, ficávamos aí a vender. E se não fosse pela minha mãe, pela insistência de estudar, eu acho que não estaria aqui, porque tenho passam pela memória amigos que cresceram comigo, que acabaram entrando no alcoolismo, outros até na droga, uns até já são falecidos, mas a insistência da minha mãe de me tirar do bairro para estudar fora, começando primeiro pela Popular, que foi a primeira escola que eu tive fora, porque a minha primeira foi aqui na Masqueira, aqui mesmo na Masqueira, isso, como é que ela chama? 62, acho que é isso, né? E aí depois eu fui para a Popular, da Popular fui para 27, onde nos conhecemos, grande parte daquilo que foi a nossa amizade com o Silvio, e depois foi para o e-mail. Então, ter saído daquele ambiente do bairro me trouxe uma nova perspectiva de vida. Eu tinha uma visão muito mais diferenciada, porque para aquelas pessoas que viviam no centro da cidade, eram chamados os mais agraciados, os que mais se vestiam bem, uma melhor aparência. Então isso de alguma forma foi nos cativando na necessidade de procurar muito mais do que nós tínhamos na altura. Tive colegas bem posicionados na altura e serviam sempre de uma maneira indireta. Nós não mostrávamos aquilo para não sentir-se assim muito inferiorizado, né? Mas era fonte de inspiração, era querer ser como eles, querer fazer o que eles faziam. Então nós fomos fazendo isso. Para chegar até a faculdade, bem, uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que sem esforço não se chega a lado nenhum. Podemos esquecer isso. Naquilo que o Silvio estava a dizer, na necessidade de ter saído em 2008 para Luanda, me fez lembrar de uma frase que até agora estava aqui assim a pegar enquanto o Silvio discursava. Eu leio aqui para o pessoal, diz assim: não importa o quão bom você seja, no lugar errado você é inútil. Então isso, quando o Silvio falava, então me levou a essa ideia de que
se o Silvio, vou falar um bocadinho dele, né, continuasse no Lubango com as mesmas perspectivas, não estaria onde está aqui. E eu, particularmente diferente dele, que não saí na totalidade e acabei por fazendo a vida toda aqui na Willa, digo que se não tivesse saído do círculo de escolas em que eu tinha lá na minha comunidade aqui junto no Santo Antônio, não tivesse ido para a Popular, para a 27, depois para o IMEL, com certeza teria uma vida igual a que muitos dos meus amigos ainda têm lá no bairro, que é uma vida que vocês conseguem verificar aqui, a partir de sexta-feira é canecas, então é nessa perspectiva. Então o que eu aprendi é o esforço para poder atingir as coisas. Por sorte, eu descobri que se eu não fosse o melhor aluno da Faculdade de Economia, eu não seria ninguém. Foi nessa perspectiva, porque eu tive a inspiração do professor Anselmo Vasco, que trabalha agora no governo provincial, também, não sei se o conhecem, acho que devem conhecer, algum gabinete de apoio do governo. O Anselmo é diretor do gabinete do governador? Agora, né? Ele era assessor do governador. Corretamente. Eu fiz uma pergunta a ele na altura. Antes que avance, será que a sua história dá testemunho de que já pertencesse ao grupo dos escolhidos ou tem uma semelhança com o Silvio, É idêntica. trabalhar atrás para conseguir ocupar um espaço lá entre os escolhidos? Era nessa perspectiva. É mesmo estar no backstage, como é chamado assim no mundo onde trabalha o Silvio. É o esforço. Eu estava a dizer aqui, se eu não tivesse estudado e procurado ser o melhor, eu não estaria onde eu estou. Só para ter uma ideia, em 2010, 2011, na lista dos que estavam para ser selecionado para monitor, eu estava na posição 3. Um arranjou um outro emprego e achou que não queria trabalhar, e o outro já havia aceito, mas depois desistiu. Só assim que eu apareci para poder pegar a vaga. Então, nunca fui também o número 1. Também estava lá atrás. Eu também jogava futebol e de algumas vezes era mesmo esperar que alguém saísse para nos colocar, porque nós éramos, na maioria das vezes, os mais pequeninhos e tínhamos os mais grandinhos nos clubes onde a gente estava, para ter uma oportunidade, aquilo que o Silvio disse. Ou o cara parte a perna, ou o cara se aleja, ou seja, de uma maneira se aleja ou falta o jogo, aí é que nos puxasse. Então, não é ser os primeiros, é mesmo na perspectiva de que fazer aquilo é o único caminho. Há um termo que hoje se usa muito, ou fazes, mais ou menos nessa perspectiva. Então nós não tínhamos escolha. No meu caso também foi isso. Eu tive que me esforçar para conseguir ser um dos melhores alunos da Faculdade de Economia, e por ter se esforçado acabei sendo selecionado para ser o professor que sou hoje.